A Guerra do Uruguai foi travada entre o governante Partido Blanco do Uruguai e uma aliança composta pelo Império do Brasil e o Partido Colorado Uruguaio, secretamente apoiado pela Argentina. Desde sua independência, o Uruguai foi devastado por lutas intermitentes entre as facções Colorado e Blanco, cada uma tentando tomar e manter o poder. Por sua vez, o líder colorado Venancio Flores lançou a Cruzada Libertadora. Em 1863, uma insurreição destinada a derrubar Bernardo Berro, que presidia um governo de coalizão colorado-blanco fusionista. Flores foi auxiliado pela Argentina, cujo presidente, Bartolomé Mitre, lhe forneceu suprimentos, voluntários argentinos, e transporte fluvial para as tropas. O movimento fusionista entrou em colapso, quando os colorados abandonaram a coalizão, para se juntar às fileiras de Flores. A Guerra Civil Uruguaia rapidamente se agravou, evoluindo para uma crise de alcance internacional que desestabilizou toda a região. Mesmo antes da rebelião do Colorado, os blancos dentro do fusionismo buscaram uma aliança com o ditador paraguaio Francisco Solano López. O governo, agora puramente Blanco de Berro, também recebeu apoio de federalistas argentinos, que se opuseram a Mitre e seus unitaristas. A situação se deteriorou quando o Império do Brasil foi arrastado para o conflito. Quase um quinto da população uruguaia era considerada brasileira. Alguns se juntaram à rebelião de Flores, estimulados pelo descontentamento com as políticas do governo Blanco que consideravam prejudiciais aos seus interesses. O Brasil acabou decidindo intervir no caso uruguaio para restabelecer a segurança de suas fronteiras meridionais e sua ascendência regional. Em abril de 1864, o Brasil enviou o ministro plenipotenciário, José Antônio Saraiva, para negociar com Atanásio Aguirre, sucessor de Berro no Uruguai. Saraiva fez uma tentativa inicial de resolver a disputa entre blancos e colorados. Diante da intransigência de Aguirre em relação às exigências de Flores, o diplomata brasileiro abandonou a empreitada e ficou do lado dos colorados. Em 10 de agosto de 1864, depois que um ultimato brasileiro foi recusado, Saraiva declarou que os militares brasileiros começariam a aplicar represálias. O Brasil se recusou a reconhecer um estado formal de guerra e durante a maior parte de sua duração, o conflito armado uruguaio-brasileiro foi uma guerra não declarada. O episódio histórico conhecido como a Tomada de Paissandu ocorreu no dia 2 de janeiro de 1865, às margens do rio Paissandu, na cidade uruguaia de mesmo nome. Foi um dos conflitos da Guerra do Uruguai, em que tropas do Império do Brasil, aliada a integrantes do Partido Colorado do Uruguai, enfrentaram integrantes do Partido Blanco, que governava aquele país. À época, o território brasileiro era constantemente invadido, ocorrendo hostilidades contra os estancieiros brasileiros, residentes na província do Rio Grande do Sul, o que impôs ao governo imperial providências urgentes. No final de 1864, forças nacionais invadiram o território oriental, com tropas estacionadas no Rio Grande do Sul. As operações militares tomaram a cidade uruguaia de Salto e, em seguida, Paissandu, invadindo as defesas da cidade. Até 3 de dezembro de 1864, a Marinha do Brasil reforçou um bloqueio a Paissandu com uma corveta e 4 canhoneiras. A guarnição sitiada tinha 254 homens e 15 canhões, sob o comando do coronel Leandro Gomes. Os brasileiros tiveram 695 soldados de infantaria, 195 artilheiros, 320 militares da marinha para um total de 210 homens e 30 canhões. Os colorados implantaram 800 soldados de infantaria e 7 canhões, 3 dos quais foram estriados. Gomes recusou uma oferta para se render. A partir de 6 até 8 de dezembro, os brasileiros e os colorados fizeram tentativas de invadir a cidade, avançando pelas ruas, mas não foram capazes de tomá-la. Tamandaré e Flores decidiram aguardar exército do sul do Brasil. Enquanto isso, o Uruguai enviou o general João Sá com 300 homens e 4 canhões para aliviar a cidade sitiada. Os brasileiros e colorados levantaram brevemente o cerco ao lidar com esta nova ameaça. Sá abandonou sua antecedência, antes de encontrar a força inimiga, e fugiram ao norte do Rio Negro. Em 29 de dezembro, o exército do sul do Marechal de Campo João Propício Mena Barreto chegou a Paissandu, com 2 brigadas de infantaria, e um regimento de artilharia sob o tenente-coronel Emile Louis Maulet, enquanto a cavalaria brasileira estabeleceu acampamento a poucos quilômetros de distância. Enquanto isso, em Paissandu, o comandante Gomes decapitou 40 colorados e 15 presos brasileiros e pendurou suas cabeças ainda sangrando acima de suas trincheiras, à vista de seus compatriotas.
Em 31 de dezembro, uns brasileiros e uns colorados recomeçaram seu ataque, e, depois de uma luta amarga invadiram as defesas da cidade em 2 de janeiro de 1865.